Concordo. Verdade. A gente tem um quadro aqui depois dos jogos que é para quem você daria uma Gitz, para quem você abre uma Gitz e para quem você não abre uma Gitz. Tô com a Gitz aqui na mão, nossa parceira aqui da TV Alambrado Alvinegro, começando com o Yuri, e aí o Yuri fala desse jogador, para quem ele tira, para quem ele abriria uma Gitz, e depois a gente fala sobre ele também. Yuri, para quem foi o craque do jogo, quem que mereceu uma Gitz no jogo de ontem, Yuri? Cara, posso falar? Eu não sei se ele foi o meu melhor em campo, tá? Porque o Bidon jogou muita bola. Mas pro André, pro volante André, cara. É assim, eu fiquei. Parece que cada jogo eu me assusto mais com ele, cara. Porque, assim, eu acompanho, eu vejo muita base, né? Eu acompanho o André desde o sub-17. E ele sempre foi um cara, assim, que você pensa, tipo, pô, é um jogador que pode até bater Série A, vai virar profissional, vai bater Série A, mas, cara, não é aquele cara que você via e você falava, pô, ele vai tomar conta do meio campo do Corinthians, sabe? Era um jogador que ainda precisava evoluir muito, que sempre sofreu com problemas físicos na base, até no profissional ele teve uma lesão no passado. E o que o Dorival, não digo, né, que é todo mérito do Dorival, né? Mas o jeito que o Dorival trabalhou ele, né, em silêncio, colocando aos poucos ali no profissional, e o jeito que esse garoto começou a entrar nos jogos e o que ele tem feito como titular, é assim, é assustador. É assustador. O que ele combateu ontem, o desarme que ele deu ali na entrada da área, que eu acho que era o Carrascal que ia chutar, ele toma a bola do Carrascal com uma facilidade que você fica pensando, cara, como que ele fez isso? E com a bola também ele ajuda bastante, ele progride, ele tem um passe ok, tem um passe bom, infiltra, parece para finalizar, já tem alguns gols pelo profissional. Então, assim, cara, foi um achado. Fico muito feliz por ele, por esse histórico de lesão que eu já falei. E, assim, eu acho que eu valorizo muito, assim, o que ele tem jogado. É uma notícia, assim, super positiva, super positiva. Gabriel, tô com a Gitz aqui na mão, ó, e o Yuri escolheu abrir uma Gitz para o André. Queria que você falasse então um pouquinho sobre o André. Perfeito. Cara, o André, eu posso estar até sendo, talvez, pela visão de alguns, um pouco emocionado. Eu não vi o Vampeta jogar, tá? Não vi ao vivo. Mas eu vejo vídeos, acompanho, assim, tal. Eu gosto muito de ver vídeos antigos, de futebol antigo. E ele tem uma passada de Vampeta, assim, na minha opinião. Não sei se eu tô falando besteira. Ele tem uma passada, eu não sei, eu vejo um pouquinho disso. É um cara muito forte, tem qualidade para sair jogando. Tem uma bola que o André recupera e ele progride com velocidade no contra-ataque, aciona o Bidon, que com velocidade também alarga o campo e acha o Memphis, que acaba não fazendo o gol, mas assim, uma jogada trabalhada dos dois garotos da base, né? Então, o André é uma grata surpresa, sim, e acho que dá para dar os méritos ao Dorival, né? Um momento difícil, um momento onde o Corinthians não tinha opções de meio de campo, ele encontra o André, coloca para jogar, aposta no garoto, e aí vem o mérito do André totalmente, com muita personalidade e agarra a oportunidade, né? Então, é uma pena que vai ficar pouco tempo no Corinthians, né? Quando começa a despontar muito assim, o clube não vai ter força para segurar. Jacobucci, eu também, e na transmissão eu disse isso, que eu abriria uma Gitz para o André. Ele pensar que são 4 votos, então o André já ganhou, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o André também, a tua avaliação e o seu voto. Se for para o André também é unânime, mas o seu voto também. Ó, eu vou começar falando com o André, porque meu voto eu queria dar uma explanação em relação a um profissional dentro do clube, que eu sou fã demais. Mas o André, cara, é uma grata surpresa e o Corinthians tem que ter um cuidado com esse garoto. Não é um cuidado de lapidar, porque ele já está lapidado. O André hoje é uma realidade dentro do Corinthians. O André, que a diretoria do Corinthians tem que ter a sabedoria, principalmente o Marcelo Paz, que hoje é o executivo, que é o ano do André. Hoje o André precisa fazer um campeonato brasileiro como titular do Corinthians. O André tem que disputar uma Copa Libertadores e não vender o garoto na segunda janela, porque é inevitável que vai pintar uma proposta. Inevitável, porque ele tem todo o perfil para jogar na Europa. Tem físico, é um cara tático, é um cara que marca muito, é um cara que sabe sair para o jogo. Ele não é um volante que rifa a bola, ele não é um volante só de pegada, é um volante que desarma e já dá um toque rápido. Ele já deixa um companheiro com condições de sair jogando ou na cara do gol. Então, a diretoria do Corinthians tem que ter a sabedoria, porque vai pintar a proposta para ele. E ele fazendo um ano, disputando uma Série A, disputando uma Copa Libertadores da América, condições de ganhar algum título ainda nesta temporada,
Uma própria Libertadores, cara. Libertadores. O São Paulo batendo umas quartas de final com um time muito inferior a do Corinthians, cara. Não estou dizendo que o Corinthians vai chegar, mas o Corinthians tem condições de construir dentro da Libertadores uma campanha de chegar bem, umas quartas, numa semifinal. E no Campeonato Brasileiro, brigar na ponta da tabela. Porque se você pegar o banco do Corinthians ontem, né, Fabrício? Já dá para ver que o técnico Dorival já tem algumas opções para poder mexer nesse time. Não sofrer tanto. Mas eu quero destacar o Dorival Júnior. Porque se ele fosse um treinador que falasse outro idioma, teria um busto dele na Praça Charles Miller. Teria. Por quê? Eu gosto de fazer esse comparativo. Ele lembra muito o Vanderlei Luxemburgo quando saiu da seleção brasileira e volta para o Corinthians em 2001. O cenário é o mesmo. Ele foi escorraçado da seleção brasileira, bastante criticado após a goleada sofrida lá contra a Argentina, virou motivo de chacota por causa do discurso que ele usou, que me cobrem que eu vou colocar o Brasil numa final de Copa do Mundo. E aí ele pega o Corinthians na sua pior crise política, um presidente que assina um contrato com ele por 2 temporadas, promete 4 reforços de peso, e na outra semana ele é empichado, e ainda você sofre um transfer ban, e no meio desse caminho ele perde o Roberto, aí ele sobe o Guinegão consegue colocar o Corinthians numa semifinal de Copa do Brasil, é importante contra o Atlético Paranaense, é importante contra o Vasco, ele e o Kaique, no jogo do Campeonato Brasileiro, ele coloca o Breno Bidon como meia, consegue destacar o Breno Bidon, consegue fazer o Breno Bidon jogar seu melhor futebol, dá destaque para o André, trabalha a base. Mas ele reclama nas entrevistas coletivas que quer reforço. Ele reclama porque prometeram para ele e é uma forma dele cutucar a antiga gestão. Porque imagina, você vai assinar, não, eu assino, mas eu vou precisar disso. Aí seu presidente, não, pode confiar. Só que depois seu presidente é empichado, como fica a situação do cara? E se ele cai com o Corinthians? Entendeu? É um profissional, cara, que o que ele fez com o Corinthians taticamente nas decisões, pega os jogos contra o Palmeiras, o Corinthians termina a Copa do Brasil, gente, com uma derrota só. O Corinthians poderia ser campeão invicto, como aconteceu em 95. E é um treinador que ainda é contestado pela torcida corintiana. Poderia ter sido campeão até sem sofrer gols, porque não tomou. Sem sofrer gols, bem lembrado. Ele não toma gol contra o Vasco na Neoquímica Arena, que ele toma um gol na derrota para o Cruzeiro, e depois toma um no Maracanã. O Corinthians sofreu só 3 gols na campanha, né? 3 gols na campanha. E outra, e olha o time que ele monta, porque ele montou um time titular, consistente taticamente, um time que entrega, um time que joga. E outra, ele entendeu a filosofia do Corinthians nos últimos anos. Ele resgatou algo que os outros treinadores não conseguiram realizar. Porque o Corinthians sempre deu certo jogando dessa maneira. É um Corinthians reativo, um Corinthians forte no meio-campo, jogando no contra-ataque para ser letal diante do adversário. Falta caprichar para ser letal de fato. Porque esse time tem condições de matar o jogo e não mata, e é a principal dor de cabeça do Dorival. Mas olha que esse cara vem fazendo na carreira dele. Eu estava vendo o Instagram, Fabrício, Gabira e Yuri. E aí eu vi um comentário e falei, gente, não pode, cara. Uma coisa é você criticar as escolhas do Dorival Júnior, ele está sujeito à crítica. Agora, você criticar o desempenho do Dorival no comando técnico do Corinthians não dá. São 2 títulos nacionais. O Corinthians não ganhava um título nacional desde 2017, gente. E Jacobucci, cara, eu tô muito à vontade para falar do Dorival, e o chat sabe disso, porque eu defendo o Dorival desde sempre. Eu disse lá atrás, quando ele perdeu o Memphis, quando ele perdeu o Yuri, lembra disso? Ele perdeu o Memphis, o Yuri, sim, o Garro e o Carrilho. Eu usei essa metáfora, eu falei assim, pessoal, é o seguinte, depois que ele foi, entre aspas, obrigado a colocar o Guinegão, a colocar o Dieguinho, a colocar até o Bahia, e o Bahia não deu resultado, o André já entrou algumas vezes. Falei assim, gente, o Dorival tá atravessando o deserto com uma garrafinha de água sem gelo e ninguém tá passando sede no Coringão, velho. Ninguém tá passando sede no Corinthians. Então para de reclamar que o Dorival é um bom treinador, é uma ótima opção que tinha no mercado. Me fala um treinador melhor pro Corinthians pegar.
E os caras me xingando no chat. Até agora os caras xingam, daqui a pouco já vem ofensa aí. Dorival é ruim, não sei o quê. Cada um tem tua opinião, não tô nem aí. Um abraço pra todo mundo do chat aí. E na última live que a gente fez segunda-feira passada, você está maluco que o Corinthians vai ganhar do Flamengo? Falei, vai ganhar do Flamengo e um dos caras que vai ter muito mérito nisso é o Dorival. Se ele fizer a escolha que eu acho que ele tem que fazer, eu achava que ele tinha que botar o Matheus Pereira também. Pra mim, ele não tinha que colocar o Carrilho. Mas por isso que eu não sou técnico e não ganho o que ele ganha. Ele sabe o que ele tem que fazer. Por isso que ele botou o Carrilho e deu certo. Porque ele meio que colocou o mesmo time que enfrentou o Cruzeiro no Mineirão, que foi o grande jogo, talvez, que o Corinthians tenha feito como visitante. Ele se encarou como ele viu o Corinthians como um time inferior tecnicamente, imaginando que estava jogando fora de casa, não por ter menos torcida, mas pela circunstância toda do jogo, imaginando que o Flamengo era o mandante, por ter o melhor time. Falou assim, eu vou ficar na minha e vou surpreender os caras. E foi o que ele fez. Então o Dorival tem muito mérito. E o Dorival, sabe o que vai acontecer, Jacobucci? Se der merda e o Corinthians perdeu, que nem perdeu do Bahia 2-1, o Dorival não presta. Entendeu? Dá uma merda, o Corinthians perde do Capivariano quinta-feira. O Dorival não presta. Entendeu? É sempre assim. O Dorival não presta.